Boa noite, que Jesus nos abençoe. Eu quero, antes de começar, fazer uma saudação, caso alguém aqui esteja vindo pela primeira vez hoje aqui, ou se tem alguém que está nos assistindo pela primeira vez, a gente quer dizer que hoje vai ser um pouco diferente pela comemoração do aniversário da casa, mas que é por esse motivo, mas que vocês se sintam todos muito bem acolhidos, muito bem-vindos. É para nós uma alegria imensa receber vocês e honra-nos também a presença de vocês e a certeza de que essa família pode crescer, pode aumentar cada vez mais. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. A Vilma já deu aqui uma adiantada, mas a gente quer retomar e dizendo que fundar um projeto, fundar uma obra, uma instituição, é tranquilo. A gente funda sim, não tem problema não. Mas, em muitas vezes, se aquilo não for muito bem pensado, se não houver luta, se não houver dedicação, a gente funda e afunda. Tem isso também, né? Mas, graças a Deus, essa instituição aqui fundou-se e permanece, né? 45 anos, em 1981, e a gente, então, quer aqui prestar inicialmente uma homenagem a esse irmão, que eu não conheci, José Alves, mas graças ao trabalho dele e ao trabalho de muitos outros que a gente desconhece, foi que essa casa foi levantada, esse posto de auxílio, esse pronto-socorro espiritual, e que nos abriga, nos dá esse consolo, esse acolhimento, esse pertencimento e a oportunidade também dos bons espíritos nos ajudar através dessa casa, porque ela promove o intercâmbio entre nós encarnados com os desencarnados. Além dele, ela citou aqui também, então, a irmã Maria Silva do Nascimento, que tem esse apelido carinhoso, né, de Dona Mariazinha, como ela falou, uma seguidora, admiradora fervorosa do nosso patrono, Eurípides Barçanufo, também trabalhadora da casa. E na parte burocrática, o senhor Dr. Vivaldo Jorge Araújo, que ajudou muito também na fundação, na papelada, só quem mexe com isso é que sabe, né, da dificuldade que é. E ele também fazia palestras aqui, fez doações para as reformas do centro. Então, a eles e a tantos outros aí, a nossa homenagem, que Jesus possa abençoá-los, né? O Centro Espírita, ele desempenha diversos papéis. Nós vamos aqui citar alguns, até para que a gente possa perceber a grandeza do espaço onde a gente vem e o quão importante ele é para as nossas vidas, mas para a gente pensar também do nosso papel aqui. O Centro Espírita existe porque existem pessoas que vão lá, né? E eu? O Centro Espírita faz muito por mim. E o que eu faço pelo Centro Espírita para que ele possa continuar fazendo por outras, né? A gente poderia começar dizendo que ele é um templo de oração. Aqui, mentes reunidas, mentes pensando em Deus, pensando em Jesus, nós sabemos, a própria ciência comprova que um pensamento, quando ele se une a outro, ele fortalece, ele potencializa. Então, muitas almas orando juntas, pensando juntas, elas produzem uma força positiva, não apenas para aqueles que estão ali em oração, mas essa força se expande e ela vai também auxiliar outras pessoas. Se naquele momento que a gente está nesse êxtase espiritual, a gente mentaliza um irmãozinho doente, um irmãozinho passando por dificuldade, a espiritualidade que está aqui conosco facilita para ela, os canais se abrem e aquela pessoa pode ser visitada e ser também assistida. Daí a importância de se vir ao centro espírita, né?
A gente sabe que tem irmãos acompanhando de casa, nós entendemos da dificuldade de locomoção de alguns ou da impossibilidade, mas que a gente pense sempre, o dia que eu puder ir, é melhor eu ir do que eu acompanhar de casa, né? Porque em casa, às vezes, a gente se distrai, é um barulho, é um cachorro, é um vizinho, e a gente assiste, mas não assiste. Agora aqui não, nós estamos aqui para isso. E aqui nós contamos com a assistência da espiritualidade, que nos facilita o entendimento. O Centro Espírita é também uma oficina de trabalho. Jesus disse, né? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós, como seguidores de Jesus, temos a oportunidade, dentro do Centro Espírita, de exercer atividades assistenciais. Há centros espíritas que fazem sopa, que fazem assistência, fazem visitas fraternas. Inclusive aqui na nossa casa, nós estamos discutindo, organizando caravanas de culto do Evangelho no Lar. A gente quer ver se começa no segundo semestre, que é um trabalho muito importante, né? A gente tem aqui o trabalho do bazar, né? Que a nossa irmã Elisete trabalha tão bem para nós. Temos trabalho assistencial lá no NEAP, que é um centro ligado a nós, no Madre Germana, e temos atividades outras também, no domingo. Então, o que não falta é o que fazer. E se tivéssemos mais gente para trabalhar, poderíamos criar mais trabalho. E o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação, né? Todos nós trazemos isso. E o Centro Espírita nos ajuda também a entender melhor nesse aspecto os ensinamentos de Jesus. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse aspecto. Há uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Mateus, que ela mais direta impossível. Todos nós conhecemos ela, mas parece que às vezes a gente dá uma esquecidinha, né? Algumas pessoas têm mania de falar assim: os espíritas querem negociar com Jesus, né? Ele dá uma blusinha para uma pessoa, porque ele acha que se ele der a blusinha, ele vai para o céu, né? Não é bem assim. Nós não somos assim. E nós seguimos a recomendação de Jesus. Desde essa caridade facinha de fazer, até a caridade do perdão, né? E aqui no Evangelho de Mateus, a gente quer lembrar, então, aí no capítulo 25, ele diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. É claro que ovelha e cabrito aqui é só um símbolo, né? Não vamos aí pensar mal dos animais, né? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebeste em casa. Estava nu e me vestistes. Doente e cuidastes de mim. Na prisão fostes me visitar. Veja você aí que é todo um trabalho assistencial e uma quebra de preconceitos também, né? Com o estrangeiro, com o forasteiro, com o diferente. Ele diz assim, né? Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos mais pequeninos, que são meus irmãos,
foi a mim que o fizestes. Palavras de Jesus. Mais contestação? Não tem, né? Então, fica claro aí, para a gente perceber, e ele está separando aí os que estarão na glória dele, que é a tão sonhada salvação, né? Mas a doutrina espírita, que é também uma escola, né, a Universidade do Espírito, ela vem dizer para nós que essa caridade é uma caridade fácil de fazer, ainda que alguns pensem que enfiar a mão no bolso é algo assim muito difícil. Ela é fácil de fazer porque ela não nos envolve no nosso íntimo. Você doa, né? Mas aí vem, então, a doutrina nos falar. A doação precisa ser um gesto de amor. A caridade salva quando eu, de fato, me interesso pela dor do meu semelhante. Eu quero vê-lo bem da melhor forma possível. Mas a doutrina espírita diz para nós, Allan Kardec, é uma pergunta bastante famosa, todo mundo conhece ela quase que de cor, que é a 886 do Livro dos Espíritos. Já naquele tempo, Kardec fez essa pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Será que a caridade se resumia nessa assistência, né? A caridade para salvar mesmo, né? Conforme a doutrina espírita nos fala, os espíritos responderam para ele assim: benevolência para com todos, e todos aqui é todos mesmo. Indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Está lançado o desafio para nós. Benevolência para com todos, eu ser bom, sem restrição, com quem quer que seja. Eu ser bom com os amigos aqui, com a nossa família, é um prazer, né? Mas e o que pensa diferente de mim? E aquele que me provoca? E aquele que do nada vem com uma ofensa? Ou talvez nem é diretamente a mim? A doutrina espírita nos faz refletir através dos estudos. Como que eu vou agir quando eu ligo a minha TV e vejo lá uma irmã que pegou um líquido escaldante e jogou num animalzinho indefeso? Aquele irmão que arrastou uma ex-namorada por vingança, por não querer aceitar, a que disse benevolência para com todos. O próprio Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Então é nessa hora que a doutrina espírita dá o bip na gente, quando a gente vai para jogar uma praga, né? Para falar alguma coisa ali, a gente lembra dessa resposta dos espíritos, benevolência para com todos. Aí a gente lembra de fazer uma oração para aquele irmão, que a espiritualidade possa tocar no coração dele, para que ele não cometa mais aquele erro, para que ele perceba a gravidade do mal que ele está fazendo e que vai estabelecer sobre ele, vai voltar para ele. Todos os nossos desarranjos, os nossos desacertos, nós vamos precisar consertar. Está aí a benevolência, né? Ao invés de eu julgar, de eu falar mal, eu desejar que aquele irmãozinho melhore. Aí a caridade já começa a fazer esse processo de salvação dentro do meu coração, né? Indulgência com a falta do próximo. Se eu também erro, né? Se a gente perceber, a doutrina de Jesus, ela está sempre girando nessas coisas. Ele disse para a gente atirar a primeira pedra, se a gente se acha, né, o sem pecado, e quem somos nós, né? Então, quando a gente começa a olhar para dentro da gente e nos perceber, a gente passa a ser mais indulgente, né? E o perdão das ofensas. Porque o perdão, ele nos liberta daquele a quem a gente guarda o ressentimento, antes de libertar ele da gente. Porque a partir do momento que eu paro de cultivar mágoa no meu coração, eu começo esse processo de alegria, de renovação. Se eu já consigo ser benevolente para com todos, indulgente com a falta do próximo e perdoar, o que é eu doar 3 sacos de feijão para alguém? Né?
E mais, se eu já consigo perdoar, ser indulgente e benevolente, aí eu estou salvo. Essa é a caridade que salva. Porque aí eu estou a caminho da minha melhoria moral, a caminho da perfeição que Jesus também nos recomendou. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O Centro Espírita também tem um outro importante papel, como a gente disse aqui no início, que ele é um posto avançado, um pronto-socorro de almas. Almas que estão na erraticidade e almas que ainda estão aqui na experiência física. A espiritualidade amiga está sempre querendo nos auxiliar, sempre querendo nos ajudar nos nossos momentos difíceis. E, às vezes, o templo espírita é aquele ponto ali que marca o nosso encontro com eles, para que facilite, para que eles possam nos assistir. Nós ainda carregamos angústias, dúvidas, dores, ansiedades, dores da alma. E no centro espírita, no momento de estudo, no momento de oração, a gente começa a perceber a necessidade da nossa mudança, a grandeza de Deus, e nesses momentos os espíritos estão atuando sobre nós. No momento que a gente entra na casa e começa uma oração, a gente está concentrado e abrindo o campo para que eles atuem em nós, porque a nossa mente está voltada para o bem. Já contei essa história aqui, mas achei oportuno. Ela está no livro Nos Domínios da Mediunidade. É um fato interessante, uma mãe desesperada, o filho havia se suicidado. Então vamos pensar a dor dessa mãe, era o único filho que ela tinha, e ela não tinha conhecimentos. A questão da vida após a morte, as ideias da continuidade da vida, só veio fazer sentido para ela no momento que ela perdeu aquele filho. Então ela não estava preparada, porque ela não, o coração dela não aceitava a distância, a saudade do filho. E depois de meses de angústia, de dor, de ansiedade, ela procurou um centro. Ela não falou nada, ela foi ali, sentou, ficou ali quietinha. Então, André Luiz narra para nós que aqui, boquinha fechada, em silêncio, mas a mente, meu filho, se você realmente ainda existe, se você está vivo, meu filho, me dá um sinal, né? Eu estou sofrendo, é sua mãe, né? Palavras que estão no livro, onde o Aulus, que é o mentor, relata, ela diz aqui, ó, meu filho, se você não está morto, visite-me, venha. Estou morrendo de saudade, de angústia. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. Ela queria uma mensagem dele. Mas o rapaz tinha se matado. Imagina a situação que estava o rapaz. Como que ele ia dar uma mensagem para ela que consolasse? Porque aquela mãe precisava de consolo, né? E a gente sabe que o pensamento, o amor, os sentimentos, não tem barreiras para ele. E naquele momento ali, ela pensando fortemente nele, o rapaz chega na casa. Ele veio atraído pelas vibrações dela, porque ele também sofria e arrependido do ato dele, sentindo a falta do carinho da mãe, o afago da mãe, né? Então, em pensamento, ele diz a ela, mãe, aqui ele narra assim, ó, gritava de joelhos, qual se for atormentada criança, não me abandone, estou aqui, ouça-me, não morri, perdoa-me, sou um renegado, um náufrago, busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Então, aqui, a espiritualidade amiga, como eu comentei, é um pronto-socorro. Eles vão auxiliar a mãezinha encarnada e o filho desencarnado. Cada um nas suas condições, cada um nas suas necessidades. Aí o mentor comenta aqui assim, ó. Anotemos o caso desta pobre mãe. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se a flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz
constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Não poderá, desse modo, recolher-lhe a palavra direta. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Então, ele vai falar, aquela mãe vai ser acolhida pelos encarnados, ela vai estudar nas palestras, nos cursos que a casa oferece, vai dar para ela a oportunidade do conhecimento, ela vai entender, sim, que o filho dela não acabou, mas que naquele momento ele não estava em condições de se manifestar, e ela ainda vai poder auxiliá-lo com preces, com vibrações, fora o conforto que traz para o coração a gente saber que a vida não se acaba com a morte. Para o rapaz, a própria espiritualidade já se encarregou dele nos hospitais espirituais que funcionam no plano espiritual, inclusive nos centros espíritas, que a gente sabe também que são verdadeiros prontos socorros, né? Então, é maravilhoso a gente estudar a doutrina. E aí, um outro papel do centro espírita é que ela é também uma escola onde a gente estuda, onde a gente aprende, onde a gente se conhece, é a Universidade do Espírito, né? Eu estou aqui há 3 anos e tenho a felicidade de ter um curso aqui na quarta-feira, que é maravilhoso, né? A gente estuda aí já nesse tempo e dá também o trabalho assistencial por meio da mediunidade. Cada livro que a gente estuda em grupo, cada conversa, cada debate, a gente vai aprendendo uns com os outros. Um colega vê de um jeito, outro colega tem um outro olhar, e a gente vai aí, como diz os jovens, a gente vai trocando e vai enriquecendo. Então, é também uma universidade. Outra questão que a gente queria comentar, que é papel do centro espírita, eu prometi para a Vilma não estender, por conta da confraternização, mas já estou terminando, né? É porque família, gente, um dos papéis do centro espírita, a gente é uma família, graças a Deus. As verdadeiras famílias, elas se unem pelos laços do afeto, das afinidades, né? Claro que assim como lá na nossa família física, de vez em quando a gente tem umas rosguinhas lá, umas diferencinhas, né? No centro também, de vez em quando, aparecem umas divergênciazinhas para a gente poder aprender com o outro, valorizar a opinião do outro. A gente aprende com quem pensa diferente. Mas é muito bom você vir para o centro e se sentir entre amigos, entre irmãos, você poder ter com quem confiar, com quem conversar. É muito importante isso. Então, aqui também acaba sendo uma grande família. E é isso que a gente quer. A gente quer que todos se sintam em família, acolhidos, que a gente não tenha vergonha de entrar aqui, olhar para uma cara que nunca viu e falar boa noite, meu irmão, tudo bem, né? Porque a expectativa de Jesus é essa, que um dia todo o planeta se torne essa grande família, para que a gente possa, de fato, viver essa tão sonhada e esperada regeneração. Como eu disse para vocês, eu citei aqui umas pessoas importantes na fundação, mas eu quero também agradecer. Eu estou aqui há 3 anos, muito feliz. Eu fui muito bem recebido aqui. E tem aqui os, né, como se diz, as pilastras, né? Elisa, minha amiga, muito obrigado. Sabia que o treino não ia prestar, mas eu quero falar. Vilma, o José Carlos, que não pôde vir hoje, o Cícero, a nossa querida Lúcia, Paulo Cesário, nosso irmãozinho, que está no plano espiritual, mas quando eu cheguei aqui ele me acolheu bem, e tantos outros, o Cícero. Gente, o Cícero me deu um presente, isso aqui é a Revista Espírita, Allan Kardec, mas ele me deu a obra completa, tá? Como não ficar feliz com isso, tá? E eu sou muito agradecido a todos aqui, tá? Não vou citar tantos nomes, porque eu vou gastar mais tempo. Os meus queridos da quarta-feira, que a gente se sente tão bem, e da quinta também, né? E que a gente possa cada vez mais ir estreitando esses laços e nos sentirmos trabalhadores. E do presentão que o Cícero me deu, eu queria aqui trazer uma mensagem de Santo Agostinho, e é uma mensagem para todos nós, para a gente encerrar esse momento. Ele diz assim, ó: Espíritas,
é a vós que me dirijo. Preparamos o vosso campo. Agora agi de maneira que todos os que necessitarem dele possam gozar largamente. Lembrai-vos que todos os ódios, todos os rancores, todas as inimizades devem desaparecer diante de vossos deveres. Instruir os ignorantes, assistir os fracos, ter compaixão dos aflitos, defender os inocentes, lamentar os que estão no erro, perdoar aos inimigos. Todas essas virtudes devem crescer em abundância no vosso campo e deveis implantá-las dos vossos irmãos. Recolhereis uma ampla colheita e sereis abençoados por vosso Pai que está nos céus. Então, é a mensagem de Santo Agostinho para todos nós aqui, conhecedores desse facho de luz que é a doutrina espírita. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês imensamente. Eu não tinha perdido esse dia, coincidiu, foi Jesus, vai dar na minha, né? Mas a gente espera aí ter trazido aí uma singela homenagem a vocês, a todos que aqui vêm, e que a gente possa cada vez mais estreitar os nossos laços. Hoje o nosso passe, ele vai ser aqui no salão mesmo, tá? Para a gente ganhar mais tempo para confraternização, mas lembrando então, se alguém está vindo a primeira vez, ou alguém nos assistindo a primeira vez, nos outros dias a gente tem o passe na cabine. Mas não é porque a gente está aqui também que a espiritualidade vai deixar de atuar em nós, né? Então vamos nos preparar.